Obrigado, conselheiro. Teremos agora a conselheira Lucilena, depois a resposta do Guerra. Eu vou encerrar a sessão, porque eu recebi pedidos de conselheiros que querem ir no sepultamento do Carjan. O professor Guerra também já se colocou à disposição para os conselheiros que quiserem conversar com ele para esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos projetos. Conselheira Lucilena. Boa tarde a todos. Vou procurar ser o mais objetivo possível. Antes de tudo, eu queria louvar o esforço da comissão, e os comentários que eu vou fazer têm a ver com a minha experiência profissional. Eu tenho praticamente 40 anos de serviço público, a maior parte deles no serviço público federal, e agora dedicada exclusivamente ao UERJ, já estou aqui há 32 anos. Primeiro, eu queria louvar o trabalho da comissão, porque eu já fui presidente de várias comissões de sindicância e sei que não é um trabalho simples. Na verdade, esse trabalho deles foi ainda mais complexo, porque, pelo que eu percebi, a competência em termos de intimação, requisição de documentos era muito restrita, porque só se referia aos servidores internos, né? Mas esse trabalho, eu acho que já trouxe, o que foi possível fazer, já trouxe elementos, já trouxe evidências muito importantes para os órgãos, estamos no Estado de Direito, para os órgãos de controle externo que vão trabalhar a partir desses levantamentos. Tá? Com relação a mim, eu tenho uma pequena divergência com relação aos meus colegas. Eu sei como é difícil fazer um relatório, estou cansada de entregar o relatório na última hora, na 10ª hora, e para mim foi perfeitamente possível ler 15 páginas, ler, reler, anotar, de um dia para o outro. Isso não vi nenhum problema nisso, sei como é difícil terminar um relatório. Eu acho que esse trabalho de vocês, ele trouxe e jogou luz sobre dois fatores muito importantes, muita coisa já foi dito aqui, eu não vou repetir. A primeira coisa é que a UERJ tem uma vocação de transformação social, uma vocação de ser um vetor de transformação social, de políticas públicas, e estes projetos, a maioria do que nós tomamos conhecimento, vão justamente nessa direção. Então, é muito importante separar o joio do trigo para a gente não jogar fora exatamente o que essa universidade tem a oferecer em termos de potencial de transformação social para o Estado, e o Estado sendo o espaço que ocupa no país, isso tem uma caixa de ressonância muito importante. Então, isso está fora de cogitação, se juntar tudo num mesmo balaio, dizer que tudo é escândalo, tudo houve desvio de recursos. Isso eu acho que já ficou claro. Agora, sendo objetiva, porque também eu aprendi nesses 40 anos que o que a gente tem que fazer é resolver. Tem um problema? Então vamos resolver, né? De fato, não havia regras. Eu discordo desse ponto, Sérgio. Eu discordo por quê? Porque existem princípios da administração pública que estão artigo 37, se eu não me engano, da Constituição, que são lapidares e são obrigatórios. Impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, não existe. Eu estou há 40 anos fazendo processos à frente de coordenação de projetos. Eu nunca fiz nenhum tipo... nunca fiz uma contratação do professor substituto que não fosse um processo. Tudo na administração pública é processo, e tem uma coisa que eu chamo a atenção, que precisa, eu acho, ser saneada com clareza, é que mais de uma vez eu vi em manifestações ali nas oitivas, que eu acho inadmissível o coordenador geral dos projetos dizer que não tinha regra. E aí, por isso, fez do jeito que podia ser, porque isso não existe. As regras gerais estão aí e devem ser seguidas. Tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é que é preciso sanear estes processos. É preciso ter os relatórios, é preciso ter o orçamento, tudo público. Eu quero ver o relatório. Por exemplo, eu não sei dizer se o princípio da eficiência foi atendido, porque eu não conheço o orçamento, não conheço o projeto, não conheço o resultado. Pode ser que todos sejam eficientes, ou pelo menos a maior parte dele.
mas isso precisa, essa satisfação precisa ser dada não só à comunidade, mas à sociedade. E aí aproveito para louvar também o trabalho do jornalista, porque é justamente isso que a gente espera de uma imprensa independente, que é um dos baluartes da democracia. Ainda bem que existem jornalistas investigativos. E isso foi muito importante o trabalho deles, justamente para que a gente pudesse estar agora, vamos resolver o problema. Alguns projetos não tinham... pois é, eu não sei se eu falei 5 minutos, porque falta falar o outro meu ponto. Então, sanear o que estava para trás. E espero que a superintendência que está sendo criada agora, ela venha também superar essa lacuna, né, de regras. Gente, é um termo de referência, quais são os dados, qual é a metodologia, né? Pelo amor de Deus, isso é feijão com arroz de qualquer projeto. Isso é possível de fazer e eu acho que tem que fazer para o que passou e para o que vem para frente. O segundo ponto é o seguinte, e aí, senhores me desculpem, mas eu tenho que falar isso, e vou usar uma expressão forte. Existem maçãs podres que precisam ser retiradas da cesta para não contaminar todo o outro conjunto, né? A cesta de maçãs que são os projetos. Eu acho inadmissível que um coordenador geral de projetos não saiba que existem princípios gerais da administração, que diga na página 11 que colocou nas redes sociais. Isso não é dar publicidade, isso não é criar regras para... Eu trabalho com políticas públicas. A minha área, dentro da minha pós-graduação, é políticas públicas. Ninguém sabia que existia políticas públicas, né, sendo tratadas dentro da UERJ. Por quê? Porque estava no TikTok ou estava num grupo de Instagram, tenha santa paciência, ou grupo de WhatsApp, o que é pior. E eu acho inadmissível, e digo, eu acho que isso está claro no relatório, que isso está sendo recomendado ao reitor, ao magnífico, que encaminhe para a corregedoria, porque isso é caso de processo disciplinar, não só da parte do coordenador-geral, como do senhor Redondo, né? O nome é conhecido, não vou ficar escondendo o nome, senhor Redondo, pelo amor de Deus. Tem um erro aqui, toda hora se fala em nepotismo. Não se trata de nepotismo, se trata de desrespeito ao princípio da impessoalidade. É evidente que ele tem, nós temos todos os indícios, né, de evidências de que ele tem influência sobre a contratação de seus amigos e sua família. E isso fere 2 princípios básicos, moralidade e impessoalidade. Tem nada a ver com nepotismo, a regra de nepotismo é muito específica, que não se aplica aqui. Tá? Então, eu espero ver isso tratado seriamente, com rigor de um processo disciplinar, que precisa ser, eu acho que precisa ser exemplificativo, precisa ser para demonstrar que isso não é aceito nessa universidade, a sociedade não aceita mais esse tipo de conduta, e os órgãos externos, né, do Estado de Direito, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão fazer o seu papel, porque vocês não podiam intimar uma quantidade enorme de gente que não apareceu. Mas que bom que temos órgãos de controle que vão fazer esse trabalho. Muito obrigada, era o que eu queria dizer. Obrigada, conselheira. Conselheiro Guerra. Obrigado.